Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso quadro Palavra do Dia. Que bom que você está aqui com a gente, mais uma vez acompanhado do Pastor Eduardo. Tudo bom, pastor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez. É um prazer estar aí com vocês, podendo compartilhar a Palavra de Deus. Pastor Eduardo, agora é com você. Você está na mira a partir de agora. Vamos lá. Preparado para as perguntas de hoje? Preparado. Então vamos lá. Primeira pergunta, nós iremos falar hoje sobre a morte, certo? Sim. E quando fala-se sobre a morte, tem uma pergunta que não quer se calar. Para onde que a pessoa vai quando morre? Algumas pessoas falam que quando a pessoa morre, a alma sai de dentro dela, o espírito, e fica vagando por aí. Outros dizem que vai para o seio de Abraão. Outros até comentam que vai para o purgatório. Mas essa é a verdade sobre a morte? Eu quero que você fala, mostrando na palavra de Deus, para onde que a pessoa vai quando morre. Muito bem, Lucas, amigos que estão nos acompanhando. Esse é um tema muito importante. E para a gente poder entender a respeito do que acontece com a pessoa quando ela morre, Lucas, nós precisamos entender como Deus criou o ser humano. Eu vou ler um texto que se encontra aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, o verso 7. E aqui nos revela como Deus criou o homem, né? Aqui diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então veja que interessante, né? Deus, ele criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E quando fundiu-se, né, o pó da terra mais o fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. Essa palavra ser faz toda a diferença, porque isso joga por terra a ideia de que nós temos uma alma. É totalmente ao contrário. Quando Deus criou o homem do pó da terra e formou e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma e não a ter uma alma, Lucas. Então, essa ideia de que existe uma separação do corpo físico e espiritual, que dentro de nós há um espírito, quando a pessoa morre, desencarna, e se ela foi boa vai para o céu, se foi mal vai para o inferno, se ela foi mais ou menos ela vai ficar no purgatório, passando por um processo de purificação, é uma ideia antibíblica. A Bíblia ensina diferente do que os filmes, novelas ensinam, porque hoje você vai assistir um filme, uma novela, a gente vê bastante essa questão da pessoa ter morrido e sair uma alma de dentro dela, um espírito que fica vagando por aí e continua vivo. E a Bíblia então não apoia isso. Não, de forma alguma. No Éden, foi exatamente essa ideia que Satanás, né, a serpente, lançou para Eva e para Adão, não é? Deus disse que se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. E a serpente, o diabo, por sua vez, disse não morreriam. E esse sermão que foi pregado lá no Éden continua sendo pregado através dos filmes de Hollywood, novelas, séries, e incluso, Lucas, através do púlpito de muitas igrejas. Por isso é importante nós conhecermos o que a Bíblia revela sobre esse assunto, para que nós não venhamos a ser enganados. O que acontece com a pessoa quando morre? Ela vai para onde, então? Ok. Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, o verso 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse texto é revelador, Lucas, porque aqui a palavra de Deus nos diz que a pessoa quando morre não vai para o céu, não vai para o inferno, não vai para o purgatório. Diz que uma vez que a pessoa morre, ela desce à sepultura. E todos os sentimentos, pensamentos, todas as suas obras caem no esquecimento. Ou seja, ela já não tem mais conhecimento de coisa alguma que se faz debaixo do sol. E até com todo respeito a todos que estão nos assistindo neste momento, talvez alguém que até perdeu um ente querido, um ente amado, é comum as pessoas num funeral comentar assim: ele tá bem, ele tá lá no céu com Deus. Exato. Então quer dizer que isso não acontece, a pessoa morreu, ela vai para a sepultura. Eu lembro que até, me parece, já passando a palavra para o senhor, Jesus comparou a morte com sono. Exato. Esse episódio aí se deu na ressurreição de Lázaro, não é?
Então, Jesus comparou a morte como um sono. E a morte é exatamente isso, é um sono profundo, onde a pessoa não tem consciência daquilo que está acontecendo em torno dela, ela já não tem mais sentimento, não tem mais emoção, não somente o corpo, né, o corpo físico deixa de funcionar e a pessoa morre, a pessoa cai num sono profundo, não é? Pera aí, pastor, vou apertar mais o calo agora, presta atenção, gente. Eu tenho certeza que talvez alguma pessoa que está nos assistindo talvez esteja pensando nisso, ou já passou por isso. Eu nunca passei por isso, mas eu já ouvi falar, pastor, algumas pessoas falam assim, mas meu familiar morreu e apareceu para mim, e aí? A Bíblia, isso choca diretamente com o que a Bíblia ensina. Nós não podemos nos esquecer que houve um grande conflito no céu. O grande conflito no qual todos nós estamos inseridos, ele teve início no céu. E anjos de luz, né, anjos de Deus e anjos que ficaram contra Deus, contra Jesus, esses anjos, né, foram expulsos do céu, vieram para a terra e hoje é o que nós conhecemos como os demônios, não é? E os demônios, eles são poderosos, eles ainda carregam um grande poder. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos revela que eles podem se transformar em anjos de luz, não é? Para enganar os eleitos de Deus, para enganar os filhos de Deus. Mas existe esperança depois que a pessoa morre? A morte é o fim? Morreu, acabou? Não, existe esperança. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, o verso 25, nos é dito o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a esperança é estar em Cristo, não é? É crer em Cristo como aquele que morreu, mas ressuscitou, e viver uma vida, buscar viver uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. E aí, Lucas, mesmo que nós venhamos a descansar, descer a sepultura, nós podemos descer a sepultura com a esperança da ressurreição no dia glorioso da volta de Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos consolar, nos confortar com essa esperança, não é? A esperança da ressurreição. Quando Cristo vier em poder e glória, né, nas nuvens dos céus, nós já falamos sobre esse assunto aqui, não é? Então, os mortos em Cristo, eles serão ressuscitados. Jesus vai clamar, não é? Vai dizer, levantai-vos, levantai-vos, e todos os mortos em Cristo, de todas as eras, de maneira milagrosa, vão se levantar do pó da terra e receberão a eternidade pelo poder do nosso Deus. Para a gente finalizar aqui, pastor, depois que a pessoa morreu ainda tem chance? Ou é só agora, se a pessoa tiver que tomar uma decisão? Lucas, é muito importante essa pergunta, porque a gente fica sempre procrastinando, não é? Uma decisão ao lado de Jesus. A única chance que nós temos de salvação é nessa vida. Uma vez que nós descermos a sepultura, nós chamamos isso de porta da graça, né? A porta da graça vai se fechar, então você vai ressuscitar para a vida eterna ou para a morte eterna, né? A Bíblia fala de duas ressurreições. Uma serão para aqueles que creram em Cristo e se prepararam, não é, para morar eternamente com Ele. E a outra ressurreição será para os ímpios, né? Para aqueles que não aceitaram Jesus, para aqueles que não procuraram viver segundo a vontade de Deus. Então a chance que nós temos é agora. Por isso eu quero apelar ao seu coração, se você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você ainda está aí no vale da decisão, não é? Tome essa decisão ao lado de Jesus. Nós queremos te ajudar, nós podemos te oferecer um estudo bíblico, né, para que você possa ter mais conhecimento a respeito desse assunto e então com segurança tomar sua decisão ao lado de Jesus e se preparar para viver eternamente ao lado dele. E nós vamos finalizando por aqui. Mais uma vez eu agradeço, pastor, pela sua participação, pela prontidão, e nós nos vemos até o nosso próximo encontro.